Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 28 de julho de 2025, nossa reunião de número 23. Pulamos aí uma semana que eu tirei de folga, mas nós estamos de volta. Vamos continuar o ensino por parábolas, né? Como a gente sempre fala, esse estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não tem nenhuma intenção de brigar com ninguém, de discutir teologia com ninguém, apenas colocamos os pontos de vista espíritas na nossa discussão. A gente usa as Bíblias de Jerusalém, do Peregrino, do NVI e o Logos, do site Logos. Os textos todos que eu coloco na tela são da Bíblia de Jerusalém. As fontes não espíritas que eu estou usando nessa reunião é o Novo Dicionário da Bíblia, do Douglas, o Novo Testamento Interpretado, do Champlin, versículo a versículo, são 8 volumes, se não me engano. O Manual Bíblico Halley. Fontes espíritas, hoje estamos usando o Mestre na Educação, A Sabedoria do Evangelho, volume 3, volume 5, do Pastorino, as apostilas da FEB, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, nível 2 e nível 3, Caibar Schutel, Parábolas e Ensino de Jesus, Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. Também estou usando o Evangelho Rede Viva, essa apostila. E também estou usando, esqueci de colocar aqui, o Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, que é o livro do Eliseu Rigonati que comenta o Evangelho segundo São Mateus, com a visão espírita também. Vamos falar hoje no capítulo 13 de Mateus, versículos 44 até o 52. Vamos ver se dá tempo de falar até lá no finalzinho. E vamos falar das parábolas do tesouro escondido, da parábola da pérola e da parábola da rede. Bom, a primeira parábola, né, que vai aparecer para a gente é a do tesouro escondido. Essa parábola, né, o texto dela é assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem acha o tesouro e torna a esconder. E, na sua alegria, vende tudo que possui e compra o campo. Né? Então, assim, a gente entende que naquela época, né, a pessoa só tinha, como se diz assim, só tinha acesso ao que, num campo, se ela fosse dona do terreno. Né? Então, ele acha o tesouro, ele esconde o tesouro, não fala para ninguém, vai lá e compra aí o tesouro. Né? É uma coisa que, na cultura judaica da época, né? A gente pode até parecer hoje em dia, pô, é uma coisa de esperto, né? Querendo se dar bem, né? O cara achou um tesouro, falou com ninguém e não queria dividir com ninguém, foi lá, comprou o terreno que ninguém sabia o valor real, e ele compra o terreno e baratinho e fica com o tesouro, né? Isso a gente pode imaginar que era assim, que seria isso, né? E realmente é, né? Mas Jesus usa sempre nas suas parábolas as coisas do dia a dia daquelas pessoas, né? Ele falava, lembra que a gente falou, né? Tá falando para agricultores, vai fazer parábolas sobre sementes, sobre trigo, né? Sobre joio. Então, para falar para mercadores, ele vai usar tesouro, né? Para pessoas que têm dinheiro, para pessoas que da mais alta sociedade, ou que gostam, que lidam com isso, ele vai falar de tesouro. Então, Jesus fala sobre isso. Então, a primeira coisa que aparece nessa parábola, né, é ali o reino dos céus. Então, o Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, ele fala lá, entre um monte de coisa, né, ele fala, eu penso que é um resuminho do texto, eu tomei liberdade de fazer uma resumida ali. O estado de alma ou plenitude espiritual, tranquilidade de consciência, paz interior, felicidade íntima, suavidade no coração. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade de Deus. Então, o Eliseu Rigonati resume assim, eu resumo, né, o que é o reino dos céus.
Quando Jesus fala que o reino dos céus é um tesouro, né, a gente vai logo para o tesouro material, porque ele está falando do tesouro material ali, né, do campo. Mas, na verdade, quando ele falou do reino dos céus, ele, opa, será que ele está falando no céu tem tesouro? No céu não tem terreno, não tem um campo. Né? É uma coisa transcendental, é outro plano. Então, o que é isso aí? Do que ele está falando? Então, a gente interpreta, nós espíritas, que o reino dos céus é um estado de alma. Né? Quando a gente está em paz consigo mesmo, paz interior, felicidade íntima. Eu estou bem, estou numa boa. Isso aí seria o reino dos céus para a gente. Né? Aí ele continua lá na parábola, eu vou repetir aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O que seria esse tesouro, né? Então, o tesouro, também lá no Eliseu Rigonati, o tesouro representa o ápice do esforço humano de transformação para o bem. Trata-se de um marco de grande significância que faz o espírito ascender de um patamar evolutivo para outro. Então, se você considera que o reino dos céus é um estado de alma, de plenitude, tranquilidade de consciência, paz interior, felicidade íntima, suavidade de coração, quando você encontra isso, é um tesouro. Né? E aí ele fala, por que ele fala que é o ápice? Porque toda vez que você consegue, todo espírito, de falar assim, todo espírito que consegue chegar nesse ponto de encontrar esse estado de alma do reino dos céus, é um tesouro. Né? É um marco, como ele diz, de grande significância, que faz com que o espírito muda de patamar, ele pula, ele sobe um degrau, né? Muda, é um novo patamar evolutivo. Né? Por isso que é um tesouro. Encontrar essa paz interior, né? É verdadeiro tesouro. Porque, olha só que o Eliseu, porque eu gostei tanto desse texto aqui, né? Tranquilidade de consciência. Não fiz nada errado. Não faço nada errado. Não quero atrapalhar ninguém. Paz interior. Eu estou bem comigo mesmo, eu me conheço, eu me entendo. Eu não estou preocupado com o que os outros falam de mim. Eu estou satisfeito com as coisas que eu tenho, com o que eu sou. Por isso eu tenho felicidade íntima. Né? E essa felicidade íntima me traz suavidade no coração. E de onde que vem isso? Quando a gente começa a entender de verdade as leis divinas. Que isso significa ali o tesouro. Né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, né, Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, né, fala no livro Ceifa de Luz, lá no capítulo 11, atingido tal nível evolutivo, desenvolve-se, então, o entendimento de que a riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Quando eu costumo falar, eu falo de aquisição, né? O pessoal que já me viu falando sobre isso, é a aquisição. A pessoa que conquistou aquilo, né? Aquele atributo que você conquistou, ele vira uma coisa eterna e permanente. Então, eu sempre dou o exemplo lá do roubo, né? Vamos repetir aqui. A pessoa que não rouba mais, ela não vai roubar nunca mais. Ela aprendeu que o que não é dela, o que não é dela, não é dela, ela nunca mais vai roubar, ela aprendeu. Aí a gente vê lá aquela pessoa, morador de rua, que acha lá o pacote de um saquinho de dinheiro, lá, $1.000 no chão, e vai e devolve para o dono, não fica com nada para ele, porque isso ele já superou, já é uma aquisição da alma dele. Né? É o espírito que já não tem mais violência dentro do corpo, dentro da alma dele. Essa é a verdadeira riqueza, a riqueza real. É aquele que já tem suavidade de coração, já está mais calmo, né? Já está mais centrado, ou já está olhando para o mundo de maneira diferente, já está em outro patamar. Quando você muda de patamar,
essas coisas que fizeram você chegar lá se tornam atributos da sua alma, né? Aquisição da sua alma, uma coisa que você se torna assim. Então, você vê que tem pessoas diferentes. Tem gente que é super reativa, reacionária, briga, né? Reacionária não é a palavra, reativa, né? Aquela pessoa que qualquer coisa que você faz, ela ataca de volta. E tem aquela pessoa que ela é criativa, que ela vê uma situação, ela tenta ver, mesmo que seja uma situação contra ela, ela tenta ver um lado positivo daquilo, ela quer usar aquilo de maneira criativa, não de maneira reativa. Nosso mundo é um mundo reativo, né? A gente reage às coisas. Mas os espíritos de outro patamar são mais criativos, criativos no sentido de que quando eles veem um problema, eles pensam na solução, na maneira de contornar, não na maneira de derrubar o problema, atacar o problema. Porque não é assim que a gente resolve o problema, né? E aí, né, ainda na parábola do tesouro escondido, ele fala, né, o tesouro, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Né? O que é o campo? Né? O campo é o plano onde o tesouro foi encontrado. Esse plano, isso aí o Eliseu Rogonati falando também, eu fiquei até na minha dúvida nesse finalzinho aqui, mas indica o plano são desenvolvidas as experiências do aprendizado humano, na existência física, durante as reencarnações. Aí eu nem coloquei aqui, desculpa. E aí ele continua, ou entre encarnações que também se aprende. Mas é verdade, mas a grande maioria dos nossos aprendizados acontece na carne. Quando a gente está desencarnado, a gente estuda, a gente se prepara para as atribulações da nossa vida na carne. Mas a gente estuda lá, se prepara lá. E o verdadeiro teste, que são as provas, acontece aqui na Terra, né? No plano material, vamos falar assim, na Terra para nós que estamos aqui. Então, na existência física. Então, quando a gente consegue achar no campo, no plano físico, o tesouro, né, das aquisições espirituais que vão levar para a gente para paz interior, né, para a felicidade íntima, a gente muda de patamar. Né? Então, Jesus continua. Né? Reino dos céus, tesouro, o campo. Aí ele fala, um homem que o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra o campo. Né? Hoje, né, graças aos estudos espíritas, né, isso aqui é o Caibar Schutel. Eu adoro o Caibar Schutel, no Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele fala dessa parábola aí. Ele fala assim, eu também fiz um resumo, ele fala, graças aos ensinos espíritas, é mais fácil hoje achar o tesouro. Quando você estuda o espiritismo, é mais fácil você entender que tem que ter reforma íntima, qual é o caminho, como é que faz, que os espíritos te ajudam, tem espíritos que atrapalham, como que você se previne disso e tal. Agora, o difícil é vender o que tem e comprar o campo. O que significa isso? O que é vender o que tem e comprar o campo? É se desembaraçar das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres, para possuir os bens celestes. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem acha e torna a esconder. Na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Então, difícil aí nessa história mesmo, né, é a gente conseguir vender tudo que tem, segundo o Caibar Schutel, né, tudo de ruim que a gente tem. Deixar de lado as nossas velhas crenças, o egoísmo, o nosso orgulho, nosso preconceito, nosso amor às coisas, amor exagerado às coisas da Terra. Né? Quando a gente fala coisas da Terra, a gente não está falando só de matéria, não estou falando de caneta. Eu vou morrer, vou levar minha caneta, meus instrumentos, meu carro, minha casa. Não, as coisas da matéria
são as coisas que a gente pensa que são importantes, que são coisas ligadas à matéria. Posição social, posição de poder, né? Pessoa que tem orgulho, aquela pessoa que quer mandar nos outros, aquela controle, isso tudo, né, faz com que a gente se coloque ainda ligado à matéria. Um amor excessivo, apego excessivo às sensações, né, que vem através do corpo, né? Isso tudo faz com que a gente fique ainda preso aqui na Terra. Então, isso é difícil de se desfazer, porque as sensações são maravilhosas, né? Eu adoro música, adoro tocar instrumento, né? Música alta, gosto de, né? Tem gente que gosta de um monte de coisas, gosto de futebol, coisas da Terra. Imagina quando desencarnar, será que eu vou poder fazer as mesmas coisas? Com as sensações que eu tenho aqui, vou ter outras sensações, né? Então é difícil a gente ficar e deixar de lado as sensações físicas e começar a pensar nos sentimentos, né? No amor, no tentar ajudar o outro. Quando você vê que a pessoa está equivocada, em vez de você criticar, você tentar dar um toquezinho de maneira lateral para poder fazer com que ela entenda, ajudar uma força para ela poder se melhorar. Essas coisas que são muito mais difíceis do que você bater de frente, isso não serve para mim, né? É isso que o Caio Bachuta está falando para a gente aí. Aí, Jesus continua, né? A próxima parábola é a parábola da pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. E, ao achar uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. De novo, é muito parecido, né? Uma parábola da outra, né? Essa parábola aí, ela tem uma diferença, né? A parábola da pérola ilustra o indivíduo que encontra o reino dos céus como resultado como algo de grande valor, né? O reino dos céus é uma coisa de muito valor, mas resultado de uma busca diligente, quer dizer, a pessoa sabia o que ela estava comprando, ela está buscando aquilo ali. E na parábola do tesouro, a pessoa descobre por acidente. Então, na parábola da pérola, a pessoa que acha a pérola, o tesouro, ela está procurando, ela está correndo atrás. E no tesouro escondido é meio que por acidente, né? Uma coisa interessante nesse estudo, né, é que nesse capítulo 13, Jesus faz 6 parábolas sobre o reino dos céus. A parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola e a próxima que vai ser a da rede. Todas essas 6, né, parábolas giram em torno desse tema, o reino dos céus. Então, Jesus fala sobre os reinos dos céus em 6 parábolas diferentes. E no final vai ter uma conclusão. Tem uma conclusão. Né? E ele pergunta assim, vocês entenderam? Lá no capítulo, no versículo 51, ele fala assim, vocês entenderam essas coisas que eu falei? Aí os apóstolos respondem, sim. Aí Jesus fala, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Né? O doutor que se tornou discípulo do Cristo, quer dizer, é aquela pessoa que deixou de ser, né, escriba, virou discípulo do Cristo, vai administrar a riqueza antiga, que é o que tinha do Antigo Testamento, e as coisas novas, que são as riquezas que Jesus está trazendo. Então, Jesus fala para a gente, né, ele vai trazendo essas parábolas, mostrando para a gente que o ensinamento antigo não era jogado fora. Não é para ser jogado fora. Ele estava trazendo um ensinamento novo sobre o reino dos céus. E ele usa, né, figuras de linguagem, parábolas, né, histórias, ligadas à tradição judaica, para dar exemplo de coisas
cristãs, né, do Cristo, do futuro, do Evangelho da Boa Nova. Né? Então, Jesus faz sempre essas nuances nos ensinamentos de Jesus. Né? E aí, olhando a parábola da célula, da pérola de novo, né, ele fala do negociante, né? O reino dos céus ainda semelhante a um negociante, quer dizer, o reino dos céus ele já está comparando a uma pessoa. Né? Então, esse personagem, né, negociante aí, é um personagem, parece uma pessoa competente em avaliar o valor das coisas. Ele é perito conhecedor de pérolas, segundo Champlin, lá no capítulo, no livro 6 lá. A busca desse homem era resoluta, decisiva, judiciosa, incessante, guiada por princípios dirigentes e pela experiência. Então, voltando lá na parábola, né? O reino dos céus, ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. E ao achar uma pérola de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Então, esse negociante aí tem várias interpretações dele. Mas é fato que o negociante é uma pessoa que entende do que está fazendo. A Igreja Católica, né, a visão da Igreja Católica é que assim, o Cristo é quem é o negociante. Né? E que ele é que está buscando a pérola. Quando adquire a pérola, adquirir a pérola significa comunhão com Deus e você vender tudo, né, que possui e comprar é salvação eterna. Essa é a visão da Igreja Católica. Nas igrejas reformadas, eles já olham assim, todas as coisas comparadas com o reino de Deus têm pouco valor. E que quando a gente encontra esse reino, a gente dá tanto valor que se sacrifica tudo por ele. Então, são duas visões bem, bem diferentes. Uma tem a visão da Igreja Reformada, né? Que, na verdade, esse negociante não é Jesus, que o negociante é uma pessoa, que é um exemplo de uma pessoa que tem muito conhecimento material, quando descobre o reino dos céus, se livra de tudo que é material para ficar com o reino de Deus. E a visão da Igreja Católica é que o Cristo é que está buscando a pérola. E a pérola pode ser um tesouro nosso, pode ser uma pessoa que... Né, a salvação. A pérola é a salvação. É aquela pessoa que consegue, né, ser a pérola, ela tem a salvação eterna. Né? A próxima é a parábola da rede. Né? A parábola da rede é assim. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Agora, né, ele está comparando o reino dos céus com a rede. Não está comparando o reino dos céus mais nem com o ser humano, com um homem, nem com um tesouro, nem com uma pérola, com uma rede. Que ainda é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Pega todo tipo de peixe. Quando está cheia, puxam para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta jogam fora. Então, essa rede aí é uma rede grande. Eu tentei fazer uma foto, eu não consegui. Eu não consegui achar uma foto. Isso aí acontece, eu estava lá em Cabo Frio e eu vi, o pessoal já tinha terminado. Né? Aquela rede que o cara fica na praia, uma ponta da rede, o outro sai com o barco, vai jogando a rede no mar, né? Vai com o barco, vai lá longe, dá a volta, faz um U, né, com a rede, faz ali um U com a rede, e volta para a praia em outro ponto, depois o pessoal puxa a rede. E aí pega o que está preso ali na rede. Então, era essa rede que ele está falando. E foi exatamente isso que aconteceu. Acontece, né? Os pescadores fazem aquele saco com a rede, puxam tudo, e quando chega na areia, tem de tudo. Na última vez que eu vi, tinha até uma tartaruguinha. Aí ele pega a tartaruga e joga a tartaruga de volta no mar.
né? E eles vão fazendo a seleção dos peixes e vão devolvendo. Aí algumas coisas, as gaivotas ficam em volta pegando os peixes que eles jogam fora e tal, e selecionam os peixes melhores para levar para vender, e os peixes menorzinhos o pessoal vai pegando. Então, existe uma separação ali logo depois da pesca. E é exatamente essa a história da parábola da rede. Então, né, o reino dos céus aí não está falando de uma rede enrolada encostada à margem, e sim um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançada no mar com técnica e sabedoria. Lançar no mar envolve trabalho meticuloso, né? Operação inteligente, bem direcionada, sempre pronta e bem cuidada, apta para o trabalho. Então, lançar a rede, né, significa que você tem que. Não é uma coisa simples, né? Tem um trabalho ali. E aí ele fala lá que apanha de tudo. Né? O que significa apanha de tudo? Né? O reino dos céus é uma rede que você joga e que pega de tudo. O Rodolfo Caligares fala que a rede é a lei de amor. E os peixes de toda espécie são os homens de todas as raças e todos os credos que serão julgados segundo as suas obras. Mas, na verdade, né, a rede, né, o que é a rede? É a encarnação, é a vida. Todo mundo vem para a vida, todo mundo vem para a Terra. E aqui nós todos vamos passar por diversas experiências. E vai chegar um momento que a gente vai ser separado de um lado para um lado ou para o outro, né? Essa lei de amor, essa rede oferece, porque ele fala da lei de amor ali, né? Instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida. Por isso que eu usei a música Mar da Vida no início. Quais são os nossos instrumentos? A nossa inteligência, saúde, a palavra, recurso financeiro, aprendizado, família, os amigos, apoio religioso. Tudo isso são instrumentos que nós temos para a gente poder navegar no mar da vida com segurança. E chegar lá na hora da separação, a gente vai estar, você tinha todos os instrumentos, né? Você usou bem os instrumentos, você vai para um lugar legal. Se você não usou bem, você vai para um lugar ruim. Quer dizer, vai ser jogado fora. Então, a rede, ele fala aqui, né, uma coisa, é lançada num plano onde vige a heterogeneidade, quer dizer, uma coisa heterogênea, onde tem todo tipo de gente. No mundo, na Terra, além de escola, também fonte inesgotável de recurso, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Então, assim, a gente está na Terra e tem todos os recursos que a gente precisa para a gente poder viver aqui. Né? E aí vai falar no final, junta tudo, junta o que é bom em vasilha e o que não presta joga fora. O que ele está falando aí, né? Uma vez, essa pesca simbólica, né? Depois que a gente já pegou, já viveu, né? Já estamos aqui na Terra, já fizemos tudo o que a gente precisava fazer, né? Quando a gente desencarna, por exemplo, que a rede puxada é nosso desencarne, vamos falar assim. A gente começa um esforço seletivo. Né? O que é esse esforço seletivo? Que é uma coisa rotineira. Todo momento nós fazemos escolhas nas mais variadas frentes, pela seleção de companhias, pessoas que ficam com a gente, situações, interesses, desejos. O tempo todo a gente está selecionando, né? E o tempo todo a gente está selecionando e sendo selecionado, né? Então, nós usamos o nosso livre-arbítrio. E os pontos positivos são as vitórias espirituais que a gente faz a gente melhorar cada vez mais. No nosso degrau, um degrau cada vez mais na escala evolutiva. E os resultados negativos vão ser lançados fora, no mar da existência, para que a gente possa, né, fazer as devidas retificações. A gente morre, vai para lá e
vê os pontos positivos e os pontos negativos. A gente vem de novo para a Terra, para a matéria, a gente nasce, passa de novo por todo o processo, e aí, de novo, aquela seleção, né, a rede lá pesca, traz todo mundo, pega todos os espíritos, e aí vai haver uma seleção. Né? E aí, nessa seleção, a gente vai ver o que os pontos positivos e os pontos negativos. Quanto mais pontos positivos, mais a gente evolui. Quanto mais pontos negativos, menos a gente anda, né? Mais parado a gente fica. Todo o problema é que ele fala, e Jesus continua: assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, a nossa vida, né, o reino dos céus, vamos falar assim, é a vida, né? Você viver a vida ali, passando na rede, né? A rede é você viver a vida com todos os recursos que a vida dá para a gente, que o mundo material dá para a gente, e tentando fazer as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas a gente viram aquisições, as coisas ruins são coisas que a gente tem que repetir e refazer. Mas vai chegar um momento que vai ter uma seleção. Né? O que é esse momento dessa seleção? Né? Allan Kardec fala lá na Gênese, no capítulo 17, lá no finalzinho do livro A Gênese. Tendo que reinar na terra o bem necessário, para que tendo que reinar na terra o bem necessário, sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam encarretar-lhes perturbações. Tendo que reinar na terra o bem, vírgula, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal, que possam acarretar-lhes perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem, mas chegando um momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos. Então, Kardec fala, olha, a lei divina, a lei de progresso determina, o bem vai ter que reinar na Terra. Mas para o bem reinar na Terra, o todo mal tem que ser excluído. Né? Então, os espíritos que não estão endurecidos no mal, que estão perturbando o bem, podem ficar na Terra durante um tempo, para se melhorar. De novo, a rede. Né? Sempre pegando o lado bom, o lado positivo e o lado negativo. Mas vai chegar um momento em que vai haver lá os anjos, né? Como é que é o termo que ele usa? Vindos do mundo, virão os anjos e separarão os maus entre os justos. E aí, o que é essa separação? Né? O globo terráqueo vai ter que ascender na hierarquia dos mundos, que é o momento do fim do mundo. Então, esse mundo vai ser interditado como morada a encarnados e desencarnados que não tenham aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de ali receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Então, Jesus está fazendo, né, nessa parábola, na parábola da rede, ele fala do reino dos céus, ele fala da rede, ele fala da seleção de quem é bom, de quem não é tão, quem evoluiu e quem não evoluiu, e anuncia a transição planetária. Então Jesus está ali nesse capítulo, nesse pedaço, né, de Mateus, nesses versículos, falando da transição planetária. A gente está aqui na Terra e a gente é igual peixe pego na rede. O peixe bom vai ser separado, o peixe ruim vai ser jogado fora. Os peixes que aprenderam vão evoluir. Os que não aprenderam vão ter que repetir a experiência. Mas vai chegar um momento em que o mundo vai passar por uma transição por causa da lei de progresso. O mundo vai ter que
melhorava, o bem vai ter que reinar na Terra, e aí se a gente não aprendeu, nós vamos ter que reencarnar em outro mundo inferior à Terra, na mesma época, exilado, né, em outro mundo, como na época da raça adâmica. Então, a transição planetária ela já está anunciada desde Jesus. Jesus já está anunciando a transição planetária. A gente não entendeu. Kardec veio e os espíritos, né, o doutrina espírita veio e foram muito claros. Mais claros do que isso, não tem, né? É a história da separação do trigo e do joio. Jesus vem falando disso, né, muitas vezes, né? E o tempo todo de Jesus, né, o tempo todo Jesus fica falando de valores morais, né? Ele fala da transição planetária como o evento do fim do mundo, vamos falar assim, né? O fim do mundo, o momento do julgamento, né? O que é isso? É a transição planetária. E o que é a transição planetária? É um momento de aferição. O que é aferição? Eu tenho aqui uma régua. Aqui, ó, aqui é a minha régua. Essa minha régua aqui tem 30 centímetros. Mas será que essa régua aqui tem 30 centímetros mesmo? Será que eu posso medir alguma coisa de muita importância, digamos que uma peça que eu estou fabricando aqui, eu vou enviar ela para outra fábrica para ela encaixar dentro de um outro equipamento. Imagina se os meus 30 centímetros aqui são diferentes dos 30 centímetros medidos lá. Eu meço aqui 30 centímetros, tem que ter um ajuste certinho lá na outra fábrica, no outro equipamento. É uma peça. Aí, quando eu uso a minha régua aqui, chega lá na fábrica, onde vai encaixar no equipamento, a peça que eu fiz não encaixa. Então, o que a gente faz? Existe uma aferição. Então, o mundo inteiro segue lá um padrão em que 30 centímetros são 30 centímetros em qualquer lugar do mundo. E aí, como é que você faz? Você compara, você pega a sua régua, a minha régua está aqui, e eu comparo, lá tem um bloco de aferição, tem uma peça que tem exatamente 30 centímetros, eu vou lá e coloco. Coube? Coube. Então, está folgado? Não, não está folgado, está justinho. Então, isso aqui tem 30 centímetros. E aí, então, eu posso usar essa régua aqui para construir, para fabricar a minha peça. Então, a transição planetária é isso. O que é a nossa aferição? São os valores morais. Nós vamos ser aferidos contra os valores morais. Quais são os valores morais? Jesus trouxe leis de amor, de justiça e caridade. São as leis morais. Né? E aí, todos nós vamos ser aferidos de acordo com esses valores morais que Jesus trouxe. No momento lá, né, ele fala do fim do mundo. No momento em que nós vamos ter separados, depois que na hora da rede, lá no final, na última vez, né, que a rede passar, a gente vai ter ser separado. E a gente vai... Quem é que vai passar? Aqueles que passarem pela régua aferida dos valores morais. Então, quando a gente fala de transição planetária, desculpa, mas transição planetária não vai aparecer um Salvador, não vai ter um cataclisma, não é isso. É um momento em que nós vamos ser aferidos pelos nossos valores morais. Quando a gente desencarnar, quando a Terra chegar nesse estágio, né, em que ela vai ter que necessariamente passar, né, de provas e expiações para um outro nível melhor, onde o bem não vai o bem vai sobrepor o mal, porque hoje o mal sobrepõe de lavada, né? Quando a gente for passar por isso, quando chegar nesse momento em que a maioria dos habitantes da Terra já forem espíritos, cujos valores morais já foram aferidos e já tem um nível, né, evolutivo mais alto, se eu não conseguir me encaixar nisso, se eu não conseguir aferir, né, na minha régua, né, não consigo aferir ali dentro daquele padrão, que é o padrão necessário para o planeta naquele momento de transição, eu não vou mais poder, eu não vou encaixar, né? Igual aquela régua, aquela peça que eu fiz, ela não vai encaixar lá no equipamento. Então,
vai ter que voltar para retificar, vai ter que voltar para reparar. E como é que a gente faz isso? A gente vai ter, não vai dar mais para ser aqui na Terra, vai ter que ir para outro planeta, como foi a época da raça adâmica, né? Oi, Alcione, quer falar alguma coisa? André, eu escutei um professor falando que a separação ela vai se dar assim, vibracional, né? É como se você tem um pé de limão e balança aquele pé de limão, entendeu? E os que estiverem amadurecidos vão cair, né? Não Exatamente, é exatamente isso. não é isso? Exatamente, é vibracional. É vibracional no sentido né, que a gente vibra de acordo com com a nossa evolução, né? Os espíritos mais evoluídos são mais leves, vamos falar assim. E os menos evoluídos são mais pesados, tem né, mais densos. Então, aquele que já tem uma vibração de espírito mais leve, mais evoluído, esses vão ser os escolhidos, vamos falar assim. Vão ser os que passaram pelo momento de aferição. Esses, então, vão ficar aqui na Terra. E eu assim observo que a nossa vibração ela é muito variável, né? Há momentos que você tem um sentimento, uma paixão, uma inveja. Naquele momento você baixa a sua vibração, até que você procura se organizar, né? Se acalmar, orar, fazer alguma coisa no bem e melhora a sua vibração, não é isso? Então, Alcione, mas então, isso aí é o momento. Mas lembra que eu falei lá das aquisições? Então, são as aquisições que são contra as aquisições que nós vamos ser aferidos. Porque quando existem pessoas, que não é o meu caso, né, que não têm mais, por exemplo, a inveja. Elas olham para o lado e não ficam com inveja. Então, essas pessoas, elas não estão nem aí. Eu nem sei como é que é. Então, essas pessoas já tiveram, já têm essa aquisição desse valor moral. Sim. Né? É diferente daquela coisa que quando eu olho para lá e fiquei com raiva, e muda a minha vibração. Não é uma coisa mais de base mesmo, mais de espírito, né? de luz, vamos falar assim. Tudo bem? Tudo bem. A gente sente que a gente está assim, num caminho mesmo, né? Exatamente. A gente está num caminho de construção. Agora, por exemplo, antigamente, até que seja a última encarnação, quando você tinha esse sentimento, você ia lá e fazer uma maldade com a pessoa. Né? É isso mesmo. Mas, de qualquer maneira, baixa a vibração. A gente já melhorou bastante, mas ainda tem mais coisa para melhorar. Obrigada, André. Então, gente, era isso que eu tinha trazido para vocês. Semana que vem, capítulo 8 e 9 de Mateus. Começa aqui os milagres e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Marcos, capítulo 4 e 5 e Lucas, capítulo 8.